Olá. Respire comigo, sem pressa. Hoje eu te prometo um começo real. Não teoria, não frases de efeito. Se você ficar até o final desta série, você sai com um protocolo simples, mensurável, aplicável amanhã cedo, para reduzir exaustão, recuperar foco, domar ansiedade e sentir que o seu dia voltou para as suas mãos. Sem mágica, com psicologia prática e com estoicismo vivo. Antes de tudo, pegue um caderno, não confie na memória. Escreva: eu escolho recuperar meu ritmo. Liste 3 sinais que estão te acompanhando. Cansaço que não passa, irritação com detalhes, dificuldade de começar, culpa por pausar, sensação de estar sempre atrasado. Isso tem nome? Burnout. Não é falta de caráter, não é preguiça, é um sistema sobrecarregado. Por tempo demais, com pouca recuperação, com limites confusos e com atenção sequestrada, o estoicismo começa pela lucidez, não pelo auto-ataque. Faça 3 colunas. Controlo, influencio, não controlo. Em controlo, entram ações suas. A qualidade da sua entrega, sua palavra, sua rotina. Em influêncio, entram alinhamentos, prazos, pautas, registros. Em não controlo, entram humor alheio, imprevistos, opiniões, passado. A partir de hoje, sua energia vai para o que você controla. Sua serenidade cuida do que não controla. Isso é a dicotomia do controle aplicada ao seu dia. Isso poupa força. Isso devolve eixo. Primeiros socorros agora sem esperar. 1. Respiração fisiológica. Inspire. Dê um pequeno gole de ar a mais. Solte devagar, repita 3 vezes. 2. Pausa de 3 segundos antes de responder qualquer mensagem difícil. Impulso vira escolha. 3. Água e luz, um copo d'água. 30 segundos de janela, olhar para longe. Corpo e mente descem um tom. 4. Protocolo de 90 segundos. Pergunte: está sob meu controle? Qual é o menor passo sensato agora? Execute, siga, instale seu painel de energia ao fim do dia. Dê notas de 1 a 5 para sono, foco, humor. Em 2 semanas, padrões aparecem. Horários que te favorecem. Contextos que drenam, hábitos que abastecem. Um dreno a menos por semana, um abastecedor a mais por semana. Pequenas trocas, grande diferença. Escreva seu código pessoal em 5 linhas. Curto, inegociável. Eu cumpro o que prometo. Eu falo com clareza e respeito. Eu registro minhas entregas. Eu não participo de fofoca. Eu priorizo o que tem impacto. Leia de manhã, leia antes de reuniões. Leia quando a mente quiser explodir. Previsibilidade moral reduz atrito. Atrito consome energia. Engenharia do foco. 2 janelas por dia. 60 a 90 minutos. Uma pela manhã, outra à tarde. Sem e-mail aberto, sem chat piscando, sem notificações. Definição de pronto escrita no início. Registro de entrega ao final. Use um cartão visível. Em foco até 10h30. Retorno depois. Respeito nasce de consistência. Consistência nasce de sinal claro. Higiene de notificações. Badge do e-mail desligado, grupos mutados, 2 janelas de checagem, 11h30 e 16 horas. Respostas em lote, respostas curtas, OCEP na veia, objetivo, contexto, evidência, proposta. Clareza reduz idas e vindas, clareza devolve tempo. Linguagem estoica para limites, sem culpa, sem briga. Para manter a qualidade de X, priorizo A até terça. Posso registrar B para sexta. Prefere ajustar prazo ou escopo. Você não cria conflito, você torna o trade-off explícito. Você convida a responsabilidade compartilhada. Se a reunião não tem pauta, propõe a pauta, OCEP em 3 linhas, depois resumo curto. Decisão, donos, prazos, pendências. O talvez eterno é inimigo da sua saúde. Pratique prosóge, atenção vigilante, com 3 alarmes. 9 horas, 14 horas, 18 horas. No toque, pergunte: onde está minha mente? O que estou alimentando? O que fica para amanhã? 1 minuto de ajuste, sem drama, sem culpa, com decisão. O presente é o único lugar onde sua força funciona. Para fechar esta primeira parte, um plano de 24 horas. Simples, possível, imediatamente útil. Um bloqueio no calendário, 2 janelas de foco para amanhã. 9h30 às 10h30, 15 às 16. 2.
Crie os 3 alarmes de presença, já com as perguntas escritas. 3. Defina suas 3 do dia de amanhã. 2 de alto impacto, 1 de manutenção. 4. Deixe um copo d'água e seu código pessoal à vista. O ambiente que lembra ajuda a mente a cumprir. 5. Prepare um não com alternativa que você provavelmente precisará usar. Escreva, treine e aplique. Você não precisa vencer tudo hoje. Você precisa começar certo hoje. Lucidez sobre o que é seu. Limites educados, foco que entrega, rituais que acalmam. Na próxima parte, eu vou te entregar a engenharia completa da manhã e da noite. O desenho das janelas de atenção, a higiene de notificações aprofundada e frases de bolso para conversas difíceis, promessa feita, promessa cumprida, passo a passo, presença por presença, até sua energia voltar a ser sua. Começamos pela primeira hora sagrada. Água logo ao acordar, luz natural no rosto, respiração lenta por alguns ciclos. Leia o seu código pessoal em voz baixa, com presença. Escolha as suas 3 do dia, 2 tarefas de alto impacto. 1 de manutenção, escreva no caderno, não no celular, sem telas na primeira meia hora, sem mensagens, sem notícias. Quem decide a sua manhã, decide o seu dia. Aplique a regra dos 2 minutos para vencer a inércia. Se a ação cabe em 2 minutos, faça agora. Se precisa de mais tempo, marque a primeira microentrega. Começar pequeno não é fraqueza, é inteligência para criar tração. Instale 2 janelas de foco profundo. Uma na manhã, outra na tarde, 60 a 90 minutos cada. Sem notificações, sem e-mail aberto, sem chats piscando. Definição de pronto escrita antes de começar. Registro de entrega logo depois. Coloque o cartão de foco à vista. Em foco até 10h30. Retorno depois. Previsibilidade gera respeito. Respeito protege o seu tempo. Pratique a atenção vigilante. No início de cada janela, 3 respirações mais longas. Pergunta de ancoragem. O que é essencial nesta próxima hora? No fim, o que foi entregue, qual é o próximo passo pequeno? Atenção é músculo. Presença é treino. Disciplina é cuidado consigo mesmo. Faça a higiene de notificações, sinal sonoro desligado, selos de contagem desativados, grupos mutados, 2 janelas de checagem por dia, por exemplo, 11h30 e 16 horas. Responda em lote, responda curto. Responda com OCEP, objetivo, contexto. Evidência proposta. Sem OCEP, a conversa se estica. Com OCEP, a conversa decide. Crie a sua agenda negativa. Liste o que você não faz nos blocos de foco. Não abre redes sociais. Não espia notícias. Não inicia tarefas novas sem fechar a atual. A agenda negativa é um pacto com a sua sanidade. Diga não ao ruído para poder dizer sim ao que move a agulha. Use limites com alternativa, tom neutro, respeito firme. Para manter a qualidade de X, eu priorizo A até terça. Posso registrar B para sexta? Prefere ajustar prazo ou escopo? Consigo absorver este pedido se liberarmos a aprovação de I. Prefere mover I agora, ou adiar Z por 2 dias úteis? Trade-offs explícitos tiram o drama, devolvem a responsabilidade compartilhada. Em reuniões, peça pauta mínima e encaminhamento claro. Antes, OCEP em poucas linhas, o que decidir porque importa, o que já sabemos, qual proposta será votada. Depois, resumo curto, decisão tomada, donos, prazos, pendências. Copie apenas quem precisa, menos gente em cópia, é mais atenção no que importa. Tenha frases de bolso para momentos de atrito. Eu não preciso reagir, eu escolho responder. Vamos decidir com base em dados, não em suposições. Para este objetivo, o menor passo sensato é este. Quando a emoção subir, fale menos, respire mais. Escolha uma frase, segure o leme. No meio do dia, faça um pequeno ritual de reset, levante da cadeira, caminhe alguns minutos, beba água, alongue ombros e pescoço. Uma respiração em caixa, 4 tempos para inspirar, 4 para segurar, 4 para expirar, 4 para segurar. Volte ao trabalho melhor do que saiu. O corpo afeta a mente agradece o corpo. Para tarefas pesadas, crie buffers de transição. Ao terminar um bloco,
Anote o próximo passo da mesma tarefa. Só então mude de contexto. Sem essa ponte, você leva a bagunça de um assunto para o outro. Com essa ponte, você preserva clareza e energia. Quando anoitecer, desacelere de propósito, reduza telas intensas, baixe a luz da casa, deixe o quarto escuro, arejado, silencioso. Faça o ritual de desligamento em 5 linhas. 3 vitórias do dia, uma melhoria concreta, uma gratidão honesta. Escreva as 3 do dia seguinte. Sono bom não é prêmio. Sono bom é infraestrutura de virtude. Se a mente estiver acelerada, use a folha de descarrego. Liste preocupações, tarefas soltas, ideias. O papel segura o que a cabeça não precisa segurar. Feche com a pergunta: o que pode esperar até amanhã? Quase tudo pode. A sua paz merece. Mantenha o painel de energia vivo. Ao final do dia, notas de 1 a 5 para sono, foco, humor. 2 semanas revelam padrões. Ajuste um hábito por vez, um dreno a menos, um abastecedor a mais. Devagar é liso, liso é rápido, rápido é sustentável. Selando o ciclo das próximas 24 horas, bloqueie as 2 janelas de foco de amanhã, manhã e tarde. Prepare o cartão de foco, escreva as suas 3 do dia. Deixe água e caderno à vista. Programe 3 alarmes de presença 9 horas, 14 horas, 18 horas. Ensaiar um não com alternativa. Aplicar uma vez. Registrar por escrito. Se escorregar sem drama, sem culpa, apenas retome no próximo bloco. O estoicismo não exige perfeição, exige direção. Um passo certo hoje vale mais do que promessas enormes para depois. Em seguida, vamos alinhar emoção e narrativa com premeditação de obstáculos, visão de cima, microdesafios voluntários e crenças que sustentam para que o seu dia por dentro e por fora obedeça ao seu melhor. Comece ajustando a história que você conta para si. Não é "eu não dou conta". É "eu estou treinando presença e limites para dar conta do que importa". A emoção segue a narrativa. Quando a narrativa é madura, a emoção deixa de te arrastar. O estoicismo não manda sentir menos, manda sentir melhor. Com propósito, com direção, com coragem serena, pratique a premeditação dos obstáculos. Pela manhã, reserve poucos minutos, liste 3 imprevistos plausíveis. Atraso de aprovação, crítica apressada, mudança de prioridade. Ao lado, escreva sua resposta escolhida. Ouvir inteiro, reformular sem ataque, propor um caminho, registrar por escrito. Quando o previsto acontecer, você não se assusta. Surpresa dói, preparo protege, carregue uma frase âncora no bolso. Eu não preciso reagir, eu escolho responder. Repita mentalmente sempre que a maré subir. A pausa de 3 respirações dá tempo para a coragem entrar. A coragem entra, a palavra melhora. Uma palavra melhora, o ambiente responde. Exercite o amor ao destino. Não é submissão, é decisão de transformar o que veio em matéria de crescimento. Se choveu no seu plano, você ajusta o passo. Se a agenda virou, você decide o menor gesto que mantém o rumo. Diga em voz baixa: eu escolho usar isso. Não porque tudo é agradável, mas porque nada precisa ser desperdiçado. Suba para a visão de cima quando a discussão ferver. Imagine a cena vista de longe. Imagine o tempo passando. Daqui a 1 ano, isso importa. Se não, encerre com elegância e siga. Se sim, baixe o tom, suba a clareza, proponha o menor passo que faça sentido. A grandeza não está no grito, está no gesto exato, na hora exata, pelo motivo certo. Use o diário estoico como academia da mente. Pela manhã, uma linha de propósito. Hoje eu pratico presença, limite e serviço. Às 3 do dia, escritas com calma, uma frase âncora. À noite, 3 vitórias, uma melhoria, uma gratidão. O papel segura o peso que a cabeça não precisa segurar. A culpa baixa, o progresso aparece. Implemente microdesafios voluntários para fortalecer a fibra. Banho um pouco mais frio. Caminhar sem celular por alguns minutos. Trabalhar em silêncio total por meia hora. Esses pequenos desconfortos treinam o sistema. Quem treina o que escolhe, sofre menos com o que não escolhe. Crescer não exige espetáculo. Exige repetição honesta do que funciona.
Quando a ansiedade apertar, use o protocolo de 90 segundos. Um suspiro fisiológico duplo, uma pergunta sobre controle, outra sobre o menor passo sensato, uma decisão mínima que possa ser executada agora. Anote numa linha, execute, respire de novo. 90 segundos parecem pouco, mas são o suficiente para trocar o impulso pela intenção. Troque crenças que inflamam o fogo por crenças que sustentam. Se eu pausar, vou falhar, vira. Se eu pausar com método, performo melhor. Se eu disser não, serei punido, vira. Quando explico trade-offs e registro, crio confiança. Eu preciso agradar a todos, vira. Eu preciso servir o objetivo com clareza e respeito. Crenças guiam escolhas. Escolhas moldam dias, dias viram a sua vida. Faça auditoria de gatilhos emocionais por uma semana. No fim de cada janela de foco, anote em poucas palavras o que te puxou para fora. Um nome, um som, um hábito, um site. No domingo, sublinhe os 3 mais frequentes. Para cada um, crie uma barreira simples. Mudar a notificação, realocar o horário, usar um bloqueador por alguns minutos, combinar uma regra com o time, não é controle total. É engenharia do ambiente. Ambiente que favorece, mente que agradece. Em conversas difíceis, combine diplomacia e firmeza. Ouça até o fim sem interromper. Reformule o que ouviu em uma frase neutra. Traga uma evidência curta. Proponha o menor próximo passo. Registre, agradeça a oportunidade de melhorar. O estoico não dramatiza, o estoico documenta. E quem documenta ensina o ambiente a confiar. Se a crítica for injusta, não colhe o rótulo no peito. Coloque o rótulo sobre a mesa, olhe para ele de fora. Pergunte, o que aqui é fato? O que aqui é interpretação? O que aqui é um pedido mal formulado? Responda aos fatos, convide a refinar o pedido, devolva ao outro a parte que é dele e siga com a parte que é sua. Quando o cansaço pedir fuga, ofereça presença com bordas. Desligue por alguns minutos, caminhe, água, respiração em caixa. Volte e escolha uma entrega pequena. Entregas pequenas encadeadas vencem montanhas. O cansaço não aguenta eficácia silenciosa por muito tempo. Refaça a lista de drenos e abastecedores a cada 14 dias. Remova um dreno, adicione um abastecedor. Fale baixo consigo mesmo. Fale firme com o que te atrapalha. Gentileza para dentro, objetividade para fora. É assim que a chama volta a ser calor, não incêndio. Feche este bloco com 3 compromissos humildes e poderosos. Pela manhã, premeditar 3 obstáculos e suas respostas. Ao longo do dia, praticar um microdesafio voluntário. À noite, escrever 3 vitórias, uma melhoria, uma gratidão. Se escorregar, recomece no próximo bloco. O estoicismo não é tribunal, é trilha, um passo limpo, depois outro e mais outro, até que sua narrativa mude. Sua emoção te obedeça. E o seu dia volte a caber nas suas mãos, com menos ruído, com mais verdade, com a serenidade de quem escolhe, de novo e de novo, agora que a sua emoção obedece mais à intenção do que ao impulso. É hora de transformar serenidade em resultado visível, propósito em ação diária, a competência em oportunidade concreta, respeito por dentro em reconhecimento por fora. Traga o propósito para o tamanho do seu dia. Escolha 3 verbos que definem quem você decide ser no trabalho. Servir, simplificar, ensinar. Agora traduza em gestos pequenos e repetíveis. Servir, responder com clareza. Simplificar, remover etapas desnecessárias de um processo. Ensinar, documentar um passo a passo de uma página. Propósito que cabe na agenda não vira fantasia, vira progresso. Construa progresso visível com um relatório de uma página por semana. Título simples. Objetivo em uma frase. Contexto em 2 linhas. Evidências em poucos tópicos. Impacto observado. Próximos passos com dono e prazo. Envie para quem precisa saber. Arquive em uma pasta viva. Sem registro, sua entrega vira boato. Com registro, sua entrega vira memória. Memória vira reputação. Reputação puxa portas que antes ficavam fechadas. Faça da oferta de valor a sua assinatura. Escreva em uma frase. Eu ajudo meu time a resolver tal dor, com tal método, gerando tal resultado, em tal janela de tempo.
Clareza atrai adesão. Clareza reduz resistência. Clareza organiza a expectativa. Se for possível, rode um piloto breve antes do pedido grande. Defina métricas simples. Tempo economizado, erros reduzidos, satisfação medida, custo evitado. Documente o antes, documente o depois. Conte a história sem adjetivos, com verbos e fatos. Entre em conversas de desenvolvimento com serenidade e régua. Envie seu dossiê de entregas com antecedência. Abra a conversa com fatos. Nos últimos 2 meses entreguei isto e aquilo. Reduzimos tal gargalo. Padronizei tal fluxo, treinei tal pessoa. Proponho ampliarmos meu escopo. Quais marcos objetivos precisamos combinar para que a mudança seja justa e previsível? Você não pede favor. Você pede critérios. Quando existem critérios, a decisão deixa de ser opinião e passa a ser compromisso. Apresente um plano de 30, 60 e 90 dias para o próximo passo. 30 dias, estabilizar padrões e eliminar gargalos óbvios. 60 dias, liderar um microprojeto transversal e treinar alguém para assumir parte do seu escopo atual. 90 dias, formalizar o modelo, apresentar resultados, propor expansão em cada bloco. Um número pequeno de metas claras. Uma entrega, uma métrica, um aprendizado. O que é simples é executável. O que é executável vira reputação. Treinar sucessor não ameaça sua cadeira. Treinar sucessor prova grandeza e multiplica valor. Quem multiplica, sobe. Explique o processo. Entregue checklists breves. Acompanhe por algumas semanas. Libere com confiança. Quando você libera o tempo de quem decide, o ambiente te enxerga como alavanca. E alavancas sobem junto com a máquina. Mapeie as partes interessadas como um estrategista. Quem sente a dor, quem usa a solução, quem assina a decisão, quem pode bloquear, quem pode acelerar. Ajuste a linguagem ao ouvido de cada um. Para quem opera, mostre simplicidade e ganho de tempo. Para a liderança, mostre risco reduzido e impacto mensurável. Para áreas paralelas, mostre conveniência e integração. Uma ideia, versões diferentes da mesma mensagem, um objetivo, respeito à realidade do outro sem abrir mão da sua. Pratique diplomacia estoica nas negociações. Ouça inteiro. Reformule sem adjetivos. Mostre evidência curta. Proponha o menor próximo passo. Registre as decisões, agradeça o tempo. Confirme por escrito. O tom desce, a clareza sobe, o conflito perde combustível. Quando vier um não, converta em ainda não com régua. Quais critérios faltam? Qual o horizonte razoável? Quais marcos podemos pactuar para reabrir esta conversa com legitimidade? Saia com um plano datado, volte com entregas feitas. Defenda seus blocos de foco como se fossem clientes importantes, porque é neles que nasce o que sustenta o seu nome. Use o cartão de foco sobre a mesa, use o status visível no comunicador. Reforce a agenda negativa, não abrir redes, não iniciar tarefa nova antes de fechar a atual, não aceitar reunião sem pauta. Pequenas barreiras protegem grandes resultados. Selecione vitórias que viram história. 4 casos bem contados por trimestre valem mais do que uma lista de tarefas. Em cada caso, dor, proposta, prova, próximo passo. Conte em 2 ou 3 imagens, conte em uma narrativa curta. Gente lembra de imagens. Gente confia em números simples. Para os dias de vento político, redobre o básico. Atualizações curtas e regulares. Resumos com decisão. Donos, prazos, pendências. Pouca gente em cópia, poucos adjetivos, muitas ações. Serenidade é vantagem competitiva. Quando a sala está quente. Quem mantém o compasso quando todos correm, vira referência silenciosa. Feche este bloco com 3 movimentos práticos. 1. Escreva sua oferta de valor em uma frase clara e teste em voz alta até soar simples. 2. Escolha uma dor real do time. Proponha um piloto pequeno com métrica e prazo definidos. E envie um convite respeitoso para começar. 3. Agende uma conversa de desenvolvimento. Encaminhe seu dossiê com antecedência e peça critérios objetivos para o próximo passo. Não espere o ambiente mudar primeiro. Mude o que toca à sua mão. O resto vem. Porque consistência somada à clareza, somada a serviço, vira respeito.
E respeito, cedo ou tarde, vira oportunidade. Respire fundo, ajuste a postura. Agora vamos costurar tudo em um plano de 30 dias, que cabe na sua vida real, que reduz exaustão, que devolve foco, que cria provas de progresso e que previne recaída sem heroísmo, sem culpa, com método e serenidade. Comece pela primeira semana, chame de estabilização. Todas as manhãs, água, luz natural, leitura do seu código pessoal, escolha das 3 do dia, 2 de alto impacto, 1 de manutenção. Instale 2 janelas de foco, uma na manhã, outra na tarde, com 60 a 90 minutos. Cartão de foco visível, notificações silenciadas, 2 janelas de checagem de mensagens, por volta de 11h30 e por volta de 16 horas, ao final de cada dia. Ritual de desligamento, 3 vitórias. Uma melhoria concreta, uma gratidão honesta no caderno. Notas de 1 a 5 para sono, foco, humor. Alarmes de presença tocando em 9 horas, 14 horas, 18 horas, no toque. 1 minuto de ajuste. Onde está minha mente? O que estou alimentando? O que fica para amanhã? Se surgir pedido que estoura seu limite, aplique limite com alternativa. O tom neutro, registro por escrito. Na segunda semana, chame de tração. Mantenha os rituais. Acrescente um piloto simples de melhoria. Escolha uma dor pequena e mensurável. Retrabalho em uma etapa, atraso em uma aprovação, desalinhamento de passagem de bastão. Defina uma hipótese. Documente antes e depois em uma página. Estabeleça uma métrica primária, tempo economizado, erro reduzido, satisfação medida. Compartilhe um resumo OCEP com quem precisa saber. Objetivo, contexto, evidência, proposta. Continue treinando a pausa das 3 respirações antes de responder. Use frases de bolso quando a emoção subir. Eu não preciso reagir, eu escolho responder. Vamos decidir com base em dados no fim da semana. Consolide um one-pager do que moveu a agulha. Arquive, seu portfólio de valor está nascendo. Na terceira semana, chame de visibilidade. Repita o piloto ou rode um segundo piloto pequeno. Treine alguém por 30 a 45 minutos em um processo que você domina. Entregue um checklist em uma página. Crie sua agenda negativa por escrito. O que você não faz nos blocos de foco? Não abrir redes, não espionar notícias, não iniciar tarefa nova sem fechar a atual. Marque uma conversa breve de desenvolvimento para a semana seguinte. Envie seu dossiê com antecedência. Peça critérios objetivos para ampliar escopo. Prepare um plano de 30, 60 e 90 dias em rascunho, simples e executável. 30 dias para estabilizar e eliminar gargalos óbvios. 60 dias para liderar um microprojeto transversal e treinar sucessor. 90 dias para formalizar o modelo e propor expansão. Na quarta semana, chame de consolidação. Faça a conversa de desenvolvimento com serenidade. Abra com fatos, apresente o rascunho de plano, peça régua, datas e marcos, registre por escrito, mantenha o diário estoico, manhã com propósito curto, noite com 3 vitórias. Uma melhoria, uma gratidão, renove o mapa de drenos e abastecedores. Retire um dreno, adicione um abastecedor, execute um microdesafio voluntário por dia, banho levemente mais frio, caminhada breve sem celular, meia hora de trabalho em silêncio total. Ensine ao corpo que desconforto treinado. Diminui o peso do desconforto que a vida impõe. Conclua a semana com um caso antes e depois, narrado em 2 imagens e 3 frases. Dor, solução, impacto, próximo passo. Publique no canal certo com elegância, sem adjetivos. Com verbos e números simples. Em qualquer dia que a maré subir, protocolo de 90 segundos. Um suspiro fisiológico duplo, uma pergunta sobre o que está sob seu controle, outra sobre o menor passo sensato agora, uma decisão mínima executada na sequência. Anote em uma linha e siga. Se a culpa tentar tomar a direção, lembre, o estoicismo não exige perfeição, exige direção. Devagar é liso, liso é rápido, rápido é sustentável. Prevenção de recaída, 3 âncoras, uma... Sono como infraestrutura de virtude. Horários estáveis, luz baixa à noite, telas longe da cama. Quarto escuro e arejado. 2. Silêncio estratégico todos os dias. 2 micropausas de poucos minutos.
Respiração em caixa, água, alongamento. 3. Métricas gentis. Painel de energia com sono, foco, humor. Medidas de forma honesta, sem drama, com curiosidade. Se um indicador cair por alguns dias, reduza promessas por 48 horas. Honre os não negociáveis. Janelas de foco 3 do dia. Ritual de desligamento. Retome a atração sem autoataque. Se o ambiente aquecer, redobre a clareza. Reuniões com pauta. Mensagens com OCEP. Decisões registradas. Poucos em cópia, muitos verbos, poucos adjetivos. Quando vier um não, converta em ainda não com régua. Quais critérios faltam? Qual o horizonte razoável? Quais marcos pactuamos? Saia com data, volte com evidência. Serenidade mais consistência vira inevitabilidade. E começa a caber de novo nas suas mãos.